Glória a Deus. Boa noite aí. Me abaixa um pouquinho, eu estou um pouco passando mal. A gripe me pegou forte. A gripe me pegou forte, uma dor de garganta, com a bombeza no corpo, mas graças a Deus nós estamos aqui. Irmão, alguém tem uma revistinha para me emprestar? Porque o que acontece? Tava comigo nem em casa, né? Eu tava nem em casa. Aí eu tirei a marmita, fui colocar na mesa, aí quando chegou, eu trouxe a minha marmita de serviço e deixei. E deixei a revistinha, a Bíblia em cima da negócio, quando tava na moto, eu olhei. Mas vamos lá, irmão. Nós vamos estudar a terceira aqui. O avivamento na vida de Pedro. Quem conhece Pedro aí, irmãos? Pedro foi um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Uma pergunta aqui para os irmãos. Aonde que ficava a cidade de Pedro? Onde que Pedro morava? Que cidade? Vamos lá. Pedro morava em Betsaida. Qual que era a profissão de Pedro? Pescador. Como chamava o irmão de Pedro? Vamos lá, vamos estudar a biografia de Pedro aqui, que não vai falar de Pedro. Não. Como chamava o irmão de Pedro? André, vamos lá. E como que chamava o segundo nome de Pedro? Quem sabe? Isso, Simão Pedro, filho de quem? Barjonas. Pedro, pai de Pedro, chamava Barjonas. Então esse é o Pedro que a gente vai estudar hoje. Esse homem aqui, que foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Pedro foi um dos primeiros discípulos de Jesus. 3 discípulos teve mais intimidade com Jesus. Alguém sabe dizer qual que foi? Jesus tinha 12. Uma pergunta aqui, irmão. Jesus tinha quantos discípulos? 12. Quantos? Errou. Quantos discípulos Jesus tinha? Não, Jesus tinha vários. Apóstolo ele tinha 12, tá vendo? Isso é uma pegadinha, tá vendo? Jesus tinha vários discípulos, mas apóstolo ele tinha 12. Então, entre esses 3, nós vamos falar de Pedro, um dos que teve mais intimidade com Deus. Então, vamos lá, irmão. Textual. Vai dizer assim: Pedro, porém, pondo-se de pé, com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, todos que habitais em Jerusalém, seja-vos notório e escutais as minhas palavras. Verdade prática, irmão. A vida de um crente pode ser comparada entre o antes e depois do avivamento. Então aqui nós vamos estudar as 2 vidas de Pedro. Pedro antes do Pentecoste e Pedro depois do Pentecoste, porque Pedro tinha um gênero muito forte. Pedro era uma pessoa muito explosiva, porque você pode ver cada discípulo tinha o seu gênero. João era mais amoroso. Se você vê na Bíblia, Jesus falou assim: João, você não sabe que você tem um espírito manso, de amor. João era mais manso, Pedro era mais explosivo, Judas ele era mais inteligente. Então você observa que cada discípulo tinha um gênero seu próprio. Então Pedro era muito explosivo, ao ponto que um cara foi encostar a mão dele e falou: isso encosta não, ele arrancou a orelha do cara, muito pra frente, muito explosivo. Mas Jesus escolheu ele. Você observa que Jesus escolhe todo tipo de pessoa. Pessoas que é gênero mais calado, pessoas que é mais sério, pessoas que é mais brincalhão. Todo tipo de pessoa, Jesus, ele escolhe. Então vamos lá. Número 1 aí, irmãos. Pedro antes do Pentecoste. Vamos lá, número 1 aí. As 2 atitudes. Certo dia, Jesus perguntou aos discípulos a respeito com a pessoa identificável. As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros eram Elias, outros Jeremias. E um dos profetas a partir dessas respostas. Jesus indagou a respeito acerca da sua identidade, tomando a palavra. Pedro respondeu prontamente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora preste atenção nisso aqui.
Jesus estava com seus 12 aqui. E a multidão lá fora estava falando, não, parece que Jeremias voltou. Não, esse daí é Elias. Não, esse daí é João que ressuscitou. Não, esse daí é um dos profetas. Jesus agora vai olhar para os 12 e vai falar assim, ó, o mundo aí fora fala que eu sou Jeremias, Elias, João Batista. Jesus vai falar, mas e vocês que andam comigo? Vocês que estão todos os dias comigo, quem que vocês acham que eu sou? Porque tem duas diferenças. Muitas pessoas conhecem Jesus, sair fora. Nem precisa ser crente, não. Quem é Jesus? Jesus foi o homem que mandou na cruz. Mas conhecer Cristo é outra coisa. Cristo é a revelação de Deus. Você sabia disso? Cristo é a revelação de Deus. Pedro falou, tu és o Cristo. Ele falou, tu és Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Agora presta atenção. Muitas pessoas conhecem Jesus pela história que Jesus morreu na cruz. Mas poucos conhecem Cristo, a essência de Deus. Por quê? A pessoa só pode conhecer Cristo se tiver intimidade com Deus. Muitas pessoas ouvem Jesus. Muitas pessoas ouvem pregação de Jesus, mensagem de louvor de Jesus. Mas poucas pessoas conhecem Cristo de Deus. Agora, Jesus vai falar, Pedro, não foi carne nem sangue que revelou para você, mas o meu Pai, que está no céu, que revelou. Agora Pedro começa a ficar todo orgulhoso, está vendo? Pedro, olha para o João e fala, está vendo, João? Deus me revelou, eu sou melhor que você. Está vendo, Gil? Eu sou melhor que você, Deus me revelou. Mais para frente, Jesus falou assim, Pedro, é chegada a hora de eu ser crucificado. Aí é o perigo da soberba, irmão. Olha o perigo da soberba. Pedro ficou todo, ó, tá vendo? Jesus elogiou ele, falou, não, Pedro, diante dos 12, ó, você quem revelou você foi o Espírito Santo. Pedro ficou todo empolgado ali. Mas agora, mais para frente, Jesus fala assim, Pedro, é chegada a hora de eu morrer. Aqui que Pedro fala, Senhor, eu não permitirei que você morra. Aqui Jesus olha para ele e fala assim, ó, partai de mim, Satanás. Olha só para você ver, um homem que foi usado por Deus, agora está deixando o inimigo usar ele. Jesus olhou para ele e falou assim, ó, partai de mim, Satanás. Então aqui você observa o problema do orgulho. Quando a pessoa subverte na presença de Deus, automaticamente vem a queda. Pedro estava todo empolgado, olhando e falando, tá vendo? Eu conheci quem que era Cristo, Deus me revelou quem que era, vocês não. Mas lá para frente Jesus falou assim, apartai de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro deixou o orgulho, a vaidade, a soberba entrar no coração dele. E você sabe qual que foi o primeiro pecado, irmão? De orgulho e soberba, sabia? A Bíblia diz que Satanás falou assim, eu subirei e serei igual ao Altíssimo. Orgulho, soberba. Deus foi lá e derrubou ele aqui embaixo. Pedro agora que estava orgulhado porque Deus revelou, agora Jesus estava repreendendo ele. Então esse é o perigo. Isso é o perigo de muitas pessoas ser usadas por Deus, mas deixar o orgulho subir. Nossa, você viu que pregação que eu fiz, irmão? Você viu que louvor que eu fiz? Mas chega lá fora e fala mal. Mente, rouba, faz tanta coisa. Deixa o inimigo usar. Olha o perigo, irmão. Isso é muito sério. Aconteceu com Pedro. Vamos lá, irmãos. Vamos lá. E pra frente. Imediatamente, após o episódio, Pedro recebe uma reprimenda de Jesus. Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém, mas os religiosos ressuscitariam ao terceiro dia em seguida. Mesmo Pedro retrucou o Senhor, tem compaixão de ti. Está vendo isso que eu falei? Aí vai falar aqui, irmão. E Satanás que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Como deve ter sido inconfortável para Pedro ouvir uma pesada reprimenda após uma palavra de reprovação. Olha só para você ver, irmãos. Você sabe que tem gente que pensa que Deus reprova também, irmãos. Deus vai avisando o homem, vai avisando o homem não se conserva, Deus reprova. Deus reprovou Pedro, Deus falou, Pedro, apartai de mim. Você está deixando o inimigo te usar, Pedro. Olha o perigo, irmão. Isso é muito sério. 2. Pedro nega Jesus 3 vezes.
revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor Jesus. Irmão, presta atenção numa coisa. O que Pedro falou? Jamais negaria quem? Presta atenção numa coisa. Nunca bata no peito. O dia que você pecar, o dia que você fala, nunca faça essa oração, Deus, me perdoa que eu nunca mais vou fazer isso, nunca faço isso. Tem gente que orou, Senhor, me perdoa, nunca mais vou fazer, toma cuidado. Pedro falou, Jesus, olha, eu nunca vou te abandonar, eu estou com você. Todo mundo aí pode me amar, eu estou com você até a morte. Olha só para você ver. E Jesus já sabia. Eu pergunto para você, Jesus sabia que Pedro ia negar ele. Jesus sabia que Judas ia negar ele, ia trair ele. Jesus sabia. Então Pedro vai usar a autoridade e falar, Senhor, todo mundo pode te abandonar. Eu não. Eu nunca vou te abandonar, vou estar com você até o fim. Pedro falou, irmão, mas não conseguiu ficar permanecendo diante da palavra dele. E olha só para você ver, vamos aqui. A primeira vez negou diante de uma criada, olha só para você ver. A criada olhou e falou assim, você não é um daqueles que anda com Jesus? Pedro falou assim, eu não, você está me confundindo, mulher. Sei quem que você está falando. Mas ele tinha falado que todo mundo ia abandonar ele. Mas Pedro não ia abandonar. Agora veio diante da criada e falou assim, eu não conheço não, você está me confundindo, não é não. Ele vai para frente, vem outra mulher e fala assim, peraí. Eu estou conhecendo você não é um daqueles que andam com Jesus? É você mesmo que estava lá na Oliveira? Não, nem eu não, moça. Você está me enganando, não é eu não. Agora presta atenção. Quem andou com Jesus, toda pessoa que andou com Jesus, sempre vai ter a sua marca de Cristo. A pessoa pode desviar. Pode desviar. A pessoa fala, você é crente? Você tem um jeito de crente? Porque ela foi marcada por Cristo. Ela experimentou o amor de Deus. A pessoa pode estar lá fora, irmão, lá fora. As pessoas olham e falam assim, nossa, você parece que é crente. Você é crente, irmão. Você tem um jeito de crente, seu jeito de falar. A pessoa pode estar desviada, mas as pessoas vão saber. Um dia você andou com Jesus. Irmão, nós que está aqui, Deus me guarda, no dia nós sair, a pessoa vai falar assim, você é crente, irmão. Você parece crente. Sabe por quê? Porque um dia nós andamos com Jesus. Um dia nós estávamos perto dele. Pedro andava com Jesus. Pedro viveu com ele. E toda pessoa que experimentou Jesus não tem como se esconder. Não tem como, porque Pedro andava como Jesus, vestia como Jesus e falava como Jesus. A minha filha, você veste como ele, fala como ele, anda como ele. Olha a identidade de Pedro. Aí vai. Pedro agora a Bíblia diz que ele está diante de uma fogueira. E a multidão vai lá para ele, você é um daqueles, moço, que anda com Jesus Galileu, não é? Aí agora ele vai responder e ele vai falar, você está me confundindo? Não sou eu já falei que não sou eu. E negou 3 vezes. Quando ele nega 3 vezes, a Bíblia vai dizer que o galo canta. E ali cai a ficha de Pedro. Ali cai a ficha dele. Ele entendeu que ele negou Cristo. Olha só para você ver, irmão. Pedro andou com Jesus, viu milagres, mas ainda negou Jesus. Agora nós estamos vendo Pedro para nós. Vamos ver Pedro. Quantas vezes a gente nega Cristo? Nega Cristo, não é Jesus não, Jesus é meu Senhor. Não está falando isso não. A gente nega Cristo. Quando a gente não ama, quando a gente não perdoa, quando a gente peca, quando a gente nega Cristo, nega o Senhor. Você é crente massa, eu vou na igreja, a gente tem vergonha. Você está negando ele. A gente julga Pedro, Pedro negou 3 vezes. Pedro negou, mas quantas vezes agora também nós negamos? A Cristo. Quando a gente está na roda da brincadeira, a gente nega Cristo. E se mistura. E nega a sua palavra, nega o testemunho. Isso acontece com nós, muitas vezes, como Pedro negou. Agora, irmão, vamos aqui. Que a hora está meio voando. Vamos aqui. E ele pela terceira vez negou
jurando, eu não conheço. Depois desse momento, o galo cantou. Pedro sentiu um profundo arrependimento. Nosso Senhor, todavia, não desprezou, pelo contrário. Mas não presta atenção na coisa. Irmãos, olha só, a pior coisa é a pessoa cuspir no prato que comeu. Jesus cuidou de Pedro. Jesus fez milagre. Pedro fez tudo. Mas sabe o que Pedro fez? Ó, esculpindo de uma coisa, esse homem não. Você o que é esse homem não? Esculpiu no prato. Aí a pergunta agora para nós, como ser humano, ser humano. Se pensar, irmão, que você ajudou, cuidou, você zelou, você trabalhou tudo. Aí depois a pessoa descreve, não conhece essa mulher não. Nem sei quem que é, nunca me ajudou não. Mas se deu sangue ali. Aí eu pergunto para você. Você teria amor por essa pessoa? Você sentiria amor por essa pessoa? Sabe por quê? Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas quando Jesus ressuscitou, Maria Madalena foi ver ele no túmulo. Jesus falou assim, ó, avisa os discípulos e a Pedro que eu estou vivo, que eu estou indo para Galileia. E não preste atenção numa coisa. Deus não abriu mão de Pedro. Mesmo Pedro negando ele, Jesus não abriu mão de Pedro. Mesmo Pedro falando, não conheço esse homem, eu nem sei quem ele é. Jesus não abriu mão de Pedro. Sabe por quê, meu irmão? Jesus não ama, não é quando a gente ama ele. Porque a Bíblia vai dizer que ele nos amou primeiro. Não é quando eu estou bom, eu falo assim, agora Jesus me ama, quando eu estiver mal, Jesus vai me amar. Não, ele ama. Quando Pedro estava bem, Jesus amou ele. Quando Pedro negou, Jesus amou ele. Não desistiu de Pedro. E sabe qual é o problema hoje que eu fico vendo? A pessoa pode fazer 10 coisas boas. Se ela errar uma, as pessoas excluem, as pessoas jogam fora, as pessoas abandonam e desprezam. Mas sabe o que eu acho lindo de Jesus? Ele não desprezou Pedro. Ele não julgou Pedro. Ele não apontou Pedro. E hoje as pessoas julgam. A pessoa fez 1000 coisas boas, irmão, não presta mais. Não vale nada. Mas e as 99 coisas boas que ele fez? Não conta não, porque o ser humano, irmão, o ser humano é assim. Enquanto ele está acertando, se o ser humano tropeçar, todo aquele ser humano, não lembro das 99 boas, mas aquele aí que vai falar também, é por isso que a Bíblia vai dizer, aquele que está de pé, você que está de pé aí, toma cuidado, tá? Que pode ser a sua vez um dia. Isso é sério, irmão! Isso é sério! Era Pedro que estava falando, pensando que era melhor do que os outros. Falando, tá vendo? Você não vai negar, eu não vou negar, mas ele foi o primeiro a negar. Ele foi o primeiro a cair. É por isso que eu falo, aquele que está de pé, toma cuidado. E isso é, toma cuidado. Toma cuidado. Então vamos lá, irmão, a gente já está aqui. Pedro, após Pentecostes. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem, devido ao espanto de pessoas diante daquele fenômeno espiritual. O apóstolo dos judeus levantou a voz com eloquência e falou a respeito da promessa de Deus, preferida pelo profeta Joel: do meu espírito derramarei sobre toda a carne. A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, com cogido de coração, indagavam a respeito do que deveriam fazer. Assim Pedro concluiu a sua volumosa pregação, apelando para que se arrependesse e fosse batizado em nome de Jesus Cristo, para receber o dom do Espírito Santo. Resultado, quase 3.000 almas foram batizadas. Irmão, presta atenção na coisa. Agora, vamos entrar aqui na cena de Pedro. Para você, por que você acha que Pedro negou? Por que você acha que Pedro negou aquele dia? Com medo, né? Com medo. Pedro ficou com medo de morrer. Pedro ficou com medo, a carne humana dele ficou com medo. Agora imagina você lá naquele dia. Se você falasse, eu conheço Jesus mesmo, você conhece, não vai apanhar igual Jesus. Vai ser crucificado, vai ser... Ele ficou com medo, irmão. Ele sabia quem era Cristo, ele sabia que
ele era Deus, mas o medo tomou conta. O medo tomou conta do coração de Pedro e fez ele negar. Ele negou Cristo. Porque Pedro andou 3 anos com Cristo, mas ainda não tinha intimidade do Espírito Santo de Deus. Mas agora aqui a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo desce, agora Pedro está cheio do Espírito Santo. Agora o mesmo homem que negou diante da multidão, agora Pedro, cheio do Espírito Santo, vai abrir a porta e diante da multidão vai confessar que Jesus é o Cristo, o Salvador que os judeus crucificaram. Olha só para você ver. Lá atrás Pedro, por causa do medo, negou. Mas agora Pedro, cheio da unção da autoridade, começa a pregar mais de 3.000 pessoas, falando que Jesus era o Senhor e Salvador da sua alma. Sabe o que significa isso, irmão? Presta atenção numa coisa. Quando você, irmão, uma coisa, irmão, presta atenção numa coisa, isso é uma coisa séria. Uma pessoa chegar aqui armada agora, armada, falar assim, você é crente, você segue Jesus. Agora, seja sincero, humano, você é humano, você não fica com medo, não? Para colocar, irmão, uma revólver na sua cara aqui. Revólver na sua cara e catear. Para você crente. Vê se não dá medo ou não dá, irmão? Você fica com medo. Porque a carne tem medo. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, irmão, você pega o cano do revólver, irmão, pode atirar na cabeça. Atira na cabeça, pode estourar. Sabe por quê? O que faz a diferença na vida do homem de Deus é o Espírito Santo de Deus. Pedro até negou por causa do medo, mas Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, não negou, ele enfrentou. Olha para você ver, meu irmão. Não, muitos crentes que Jesus fala de madrugada, irmão, acorda de madrugada, vai lá na favela, lá os caras tudo armados, dando tiro, a pessoa cheia do Espírito Santo vai. Mas na lógica humana não vai por causa do medo. Mas quando a pessoa é tomada pelo Espírito Santo de Deus, ela não tem medo de nada. Quando a pessoa é possuída pelo Espírito Santo de Deus, ela não tem medo da morte. Ela não tem medo de nada. Por isso que Paulo vai dizer assim, irmãos, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Não, você já viu o desespero de ímpio quando morre? Ai, eu estou morrendo. Ai, eu vou morrer. Eu estou com medo da morte. Mas vê um crente aí do Espírito Santo. Está quase morrendo, mas está com alegria. Ele não tem medo da morte. Ele não tem medo da morte. Mas a pessoa que não tem Deus, não tem Espírito Santo, ai, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer, eu estou com medo. Olha só para você ver. Mas quem tem Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus, nem a morte bota medo naquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. Então tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus, tá vendo, irmão? Até para pregar. Você, irmão, olha só para você ver. Tem gente que fala assim, irmão, eu não prego porque eu não sei. Não, irmão. Não é porque você não sabe, porque você sabe falar de Cristo. Pregar e falar de Jesus. Tem gente que fala assim, irmão, não prego porque eu não tenho dom. Não, irmão, não existe dom de pregar. Deus falou para todo mundo, e de pregar o Evangelho. Sabe quando vai fazer a diferença? É o Espírito Santo. Quando você começa a pregar na autoridade do Espírito Santo, irmão, as pessoas vêm, as pessoas atraem igual Pedro. Pregou cheio do Espírito Santo, que a Bíblia vai dizer 3.000 almas se renderam aos pés de Cristo. Pedro, antes do Espírito Santo descer, foi um homem covarde que negou e que ficou com medo. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, reconheceu Cristo como Senhor e Salvador e pregou com autoridade. E sua primeira pregação, 3.000 almas. Olha a diferença que faz na vida do homem quando o homem tem o Espírito Santo de Deus. Vamos lá, irmãos. Pedro após Pentecostes, já que já lembro. 2. Pedro cura de um coxo. Juntamente com João e Pedro, chegou à porta famosa do templo de Jerusalém. Eles viram um paralítico pedindo uma esmola. Em lugar de dar o que pedia, cheio do Espírito Santo,
O apóstolo Paulo, que é o paralítico, levantasse e andasse em nome de Jesus. Imediatamente o homem foi curado. Em todo o tempo, saltando e louvando a Deus. Isso causou grande espanto entre os que estavam ali. Logo depois, os apóstolos, Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e a ressurreição de Cristo, enfatizando que o enfermo recebeu a perfeita saúde no nome de Jesus. Irmão, presta atenção. Primeiro milagre de Pedro depois da descida do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que tinha um homem ali na porta do templo, todos os dias, ó, me dá uma esmola, me dá uma ajuda, todos os dias. Tinha pessoas que davam, tinha pessoas que não davam. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro e João vai subir 3 horas da tarde para orar no templo. Aí a Bíblia diz que o paralítico olha para Pedro e fala assim: moço, me dá um trocado. Olha o que Pedro fala: eu não tenho ouro ou nem prata. Para a gente entender, eu não tenho dinheiro. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Aí eu pergunto para nós: o que você tem para oferecer para as pessoas aí fora? O que você tem para oferecer para as pessoas aí fora? Pedro falou: irmão, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho aqui é a presença de Deus, o Espírito Santo. Isso eu te dou. Aí eu pergunto: você tem Deus na vida para oferecer para outras pessoas? Pedro falou: eu não tenho nada, mas o que eu tenho, a presença de Deus que eu tenho, isso eu te dou. A autoridade desse homem. Pedro não tinha dinheiro naquele dia, mas estava cheio do Espírito Santo. Estava na autoridade do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Muitas pessoas vai chegar perto de você e falar: me dá uma palavra de Deus. Muitas vezes é você que vai precisar um dia de ouvir uma palavra. Já aconteceu isso com você, irmão? Tem dia que você chega no culto, você fala: hoje eu só quero receber. Mas a pessoa chega: irmão, dá uma palavra. Tem dia que você está quebrado, você quer ouvir. Tem dia que você quer ouvir algo de Deus, uma palavra, um louvor, você quer ouvir. Mas as pessoas chegam para dizer: fala de Deus para mim. O que você tem? Eu pergunto: o que você tem para oferecer? Se uma pessoa hoje chegar perto de você e falar assim: irmão, me dá uma palavra. Porque se você não me dá uma palavra, eu vou chegar ali fora. Eu vou pular de uma ponte. Eu pergunto: se uma pessoa chegar perto de você, você vai ter, o que você vai ter para oferecer a essa pessoa? E isso é uma coisa séria. Isso é uma coisa séria, irmão. Imagina a pessoa chegar perto e falar assim: eu estou desesperado, perdi uma mulher, perdi meu filho, todo dia eu preciso de uma palavra. Porque se eu não receber uma palavra, eu vou pular de uma ponte, eu vou lá no viaduto e pular de uma ponte. E aí, aí o segredo é: o que você tem a oferecer? Se você não tiver nada, você não vai transmitir nada. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Aí a gente vê muitos crentes vazios, sem nada para oferecer. Sem nada para oferecer. Muitas pessoas passavam ali no tempo e não tinham nada para oferecer para o homem, espiritualmente. Mas Pedro tinha Deus para oferecer para ele. E isso a gente estudando, isso é uma coisa séria. Eu pergunto para mim e para você: o que a gente tem para oferecer para as pessoas de fora? O que a gente tem para oferecer? Será que a gente tem uma palavra de bênção que muda a história da pessoa, uma palavra que você transmite? O que a gente tem para oferecer? Pedro ofereceu aquele homem: não tem dinheiro não, mas o importante é levanta e anda. Aí eu pergunto: será o que a gente tem? A gente está conseguindo levantar aquele que está caído? Pedro estendeu a mão e levantou aquele homem que estava caído para ali. E eu pergunto, irmão, isso é uma coisa tremenda para analisar. Será que o amor que a gente tem, o que a gente tem de Deus, será que a gente tem compaixão de levantar aquele que está caído? Pedro estendeu a mão para: eu te ajudo. Levanta e anda. E o homem levantou. E eu pergunto: o que nós estamos tendo para levantar aqueles que estão caídos? Aquele que está lá fora. Pedro levantou para ele. Então, isso é uma coisa tremenda. O que você tem, você vai transmitir para outras pessoas.
Se você não tiver nada, você não vai passar. E isso é o que você tem, que você vai poder passar para outras pessoas. Vamos lá, irmãos. 3. Pedro avivado em outras ocasiões. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório, que outras ocasiões quase 5.000 pessoas aceitaram Cristo como Salvador com a mensagem do apóstolo. Esse fato teve repercussão junto à Cidéia, tribunal religioso dos judeus e apóstolos. Foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridade fazia os milagres, quando ele respondeu, com ousadia que era em nome de Jesus Cristo, e que os judeus crucificaram injustamente. Após serem liberados da prisão, Pedro e João reunidos com outros demais discípulos e relataram o ocorrido até o lugar onde oraram e tremeu. Ô irmão, olha só para ver. Isso aqui é uma coisa séria. Pedro, olha, isso aqui é uma coisa muito tremenda. Olha só para ver, a primeira pregação de Pedro foi 3.000, agora foi 5.000. Só que quando Pedro prega para 5.000 se converte, Pedro agora vai apresentar diante do Sidério. E sabe quantas pessoas querem diante do Sidério? 144 pessoas. 140, 70 de um lado, 70 de outro. E as pessoas começaram a interrogar Pedro sobre Cristo. E a Bíblia vai dizer, Pedro, cheio do Espírito Santo, respondia, interrogava ele acerca de Jesus. E eu pergunto para nós aqui, se um ateu hoje interrogar você sobre Jesus, você vai saber debater com ele? Você vai saber explicar a sua fé para ele? Isso é sério. Pedro foi colocado no meio e os fariseus começaram a perguntar, por que você fala de Jesus? Como que Jesus ressuscitou? Como que ele morreu? O que ele fez? E Pedro, cheio de autoridade e unção, Pedro explicava na unção do Espírito Santo. Agora aprende uma coisa. E se uma pessoa chegar hoje, que é ateu, que não acredita, um satanista, chegar e falar assim, fala de Jesus aí, começar a falar para você. Quem assistiu o filme Deus Não Está Morto? Se você não assistiu, assiste. Sabe como que é? É um filme americano lindo. O nome do filme é Deus Não Está Morto. O professor é ateu. E no meio da escola tinha um cristão. E o professor falou assim, ó, Deus não existe. E se tiver alguém aqui para me provar que Deus existe, levanta a mão. Milhares de pessoas crentes estavam lá dentro. Só um que levantou e falou assim, professor, Deus existe e Ele está vivo. E no meio daquela multidão, ele teve que explicar para aquele professor ateu que Deus existia. E eu pergunto para nós, se alguém perguntar o motivo da sua fé, você vai saber explicar? Pedro, na autoridade, na unção, falava quem era Cristo. Falava que Cristo era o Salvador. Falava que somente Cristo podia perdoar o homem e salvar o homem. E eu pergunto para nós aqui, se alguém chegar perto de você hoje, um ateu, você fala assim, ó, me fala sobre o seu Jesus. O que Jesus faz? Ou você vai ficar coadinho e falar, não, irmão, depois nós conversa. Isso é sério. Tem igreja que diz, não, irmão. Aí tem igreja que fala assim, não, irmão, não se discute religião. É lógico que discute. Religião se discute sim. Tem igreja que fala, não, irmão, discute não está na Bíblia. A Bíblia diz que Paulo, cheio do Espírito Santo, convenceu os judeus e os gregos que Cristo era o Senhor. Ele falava, debatia sobre as religiões dele e mostrava que Jesus era o único Salvador. Então, religião se discute sim. Discute, irmão, mas você tem que ter base bíblica. Você tem que conhecer. Não é que o Espírito Santo vai chegar, pum, na sua mente, agora você está com a mente iluminada. A Bíblia diz, crescer na graça, vem de Deus. No conhecimento, é você que busca. Sabe por quê? Sabe qual era o diferencial de Paulo? Paulo tinha unção do Espírito Santo, mas tinha o conhecimento. Ele pode estudar. Unção e conhecimento. Essas duas misturas. Pessoas param para ouvir e falam assim, nossa, olha ver que eles vão falar de Deus.
Ele fala tão bem, que palavra. Mas tem pessoas que falam, nossa, o que você está falando? Eu não estou entendendo nada. É isso. Pedro pegava noção e no conhecimento. Vamos lá, irmãos. A hora está voando aqui. 3. A igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Isso é sério. Olha, a igreja atual e o Pentecostes. O Senhor Jesus pregou que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. Olha só para ver. Quantos que creem, quando fala fé aqui, mano, não é do mundo. Porque a fé do mundo é morta. Você sabia disso? Eles não têm esperança. Nós temos. Nossa fé é viva porque nós esperamos ele. O mundo é forte. E Jesus fala que nos últimos dias, até os escolhidos, não está falando fora, ia perder a fé. Um sinal da volta de Jesus. Vai pegando. Haveria uma grande falta de fé. Daí, reveladora pergunta: quando, porém, o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Num tempo como esse, é necessidade de um grande avivamento, imenso. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento no dia presente, se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo, como diz Pentecostes. Olha só, irmão, nós estamos falando geral aqui, ó. As igrejas hoje estão mortas espiritualmente. Não vou falar todas. As pessoas não querem buscar Deus mais. As pessoas não oram em casa mais. E por isso que está morrendo. Aí tem que falar assim, Deus não manifesta mais, Deus não faz mais, porque ele não ora. Irmãos, e se Deus não tiver misericórdia de derramar um avivamento no nosso tempo, muitas pessoas vão penar. Muitas pessoas estão morrendo, estão enfraquecendo, irmão. Irmãos, o meu professor Luciano Rodrigues fala uma coisa assim, ó. Culto não começa aqui. Culto começa na sua casa. O culto começa na sua casa quando você levanta, você ora, você lê a Bíblia. Na sua casa, no seu quarto, ali é o seu primeiro culto a Deus. Mas sabe qual é o problema da mente hoje? Tem gente que vai na igreja, só lá, abre a Bíblia. Quando o pastor fala, irmãos, vamos começar o culto, vamos ler a Bíblia. Foi só naquela hora. Irmão, vamos orar. O culto dele só foi na igreja. Mas ele nunca teve um culto na sua casa. Sabe qual é o melhor culto da sua casa? Seu quarto. Jesus ele fala assim, entra para o seu quarto e faz um culto. Coloca um louvor, lê a palavra. Ali você está oferecendo um culto a Deus. Sabe por quê? O avivamento primeiro começa por mim, para depois avivar a igreja. Porque se eu estiver avivado aqui, vai passar para ele. Ele vai estar avivado, vai passar para ele. E o avivamento vai pegar. Então aprenda uma coisa. Seja você o seu avivalista. Aí tem gente que fala assim, não, dizer que é mentira. Isso que eu falo que é mentira. Tem gente que não. Vamos fazer um congresso aqui na igreja. 2 dias de congresso. O congresso é labareda de fogo. Aí a pessoa fala. A pessoa fica uma semana sem ler. Sem abrir o celular, sem jejuar, sem saber. Chega no dia do congresso. Opa, você está cheio. Aleluia, eu vou encher. Não vai. Não vai. Ele vai encher de quê? Nós foi difícil. Na semana não orou. Na semana não buscou a Deus. Aí chega no dia do culto. É muito fogo, agora o congresso. Vou encher, vai encher não. E sabe por que você não vai encher? Porque você não buscou. Você não buscou. Aí você acha que você não ora, você não chega no dia do congresso, ela fala, recebe, meu filho. Deus só enche aquele que busca. Deus só enche aquele que busca. Isso, irmão. Se você não enche, se você não ora, se você não jejum, Deus não vai te encher. Deus não enche pessoas que buscam. Isso é sério. Então, o avivamento começa por mim e por você. Vamos lá, irmãos. Temos da multiplicação da iniquidade. Isso é uma coisa assim, irmão. Olha, Jesus alertou aos seus discípulos que as principais características do fim dos tempos serão a época marcada pela multiplicação de iniquidade e desfriamento do amor. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal alternativo positivo a respeito da pregação do Evangelho para todo mundo. Olha, 2 sinais aqui, irmãos, da volta de Jesus. Jesus vai falar assim, que o amor não é do mundo, é da igreja. Porque o mundo não tem amor, o mundo mata rico.
O mundo odeia, o mundo persegue. Quando Cristo fala que o amor de muitos é do povo dele. Amor de Deus. E sabe qual que é? A Bíblia diz que é iniquidade. E aumentar. Sabe o que significa iniquidade? Quem sabe me dizer iniquidade? Iniquidade é pior do que o pecado, sabia? Sabe o que é pecado? É quando você pega e se arrepende. Iniquidade não é, você está todo dia fazendo. Isso não é mais pecado. Isso se chama iniquidade. E Jesus falou que no meio do povo dele, as pessoas iam ter prazer no pecado. E o pecado ia ser normal. E por causa dessa situação, Jesus vai falar que o esfriamento ia vir. Pessoas iam ficar frias dentro da igreja. Mornas dentro da igreja. Isso está acontecendo. Pecar é uma coisa, pecar todo mundo peca. Todo mundo, a Bíblia diz, não. Aquele que fala que não tem pecado está enganando a si mesmo. Pecar todo mundo peca. Não pensar, não falar, não olhar, não agir, não virar, não deve tudo. Mas iniquidade. Iniquidade é todo dia falhando. Isso seria prazer ao pecado. Isso é certo. Isso está acontecendo na igreja. A pessoa fica e chega, pastor dele, não, irmão, você está aí para ficar. Você não pode mandar embora. Mas se a pessoa ficar daquele jeito, ela mesmo está morrendo espiritualmente. E a Bíblia vai falar assim, irmão, acorda tu que dormes. E tem muitas pessoas dormindo espiritualmente. E vai falar, irmão, nesse sentido, para pregar o Evangelho, nesse tempo trabalhoso. Olha só pra você ver. Irmão, quão difícil é pregar hoje. Irmão do céu. Jesus falou aqui. Jesus falou que por causa do pecado da iniquidade, ia ser difícil pregar o Evangelho. O Evangelho da verdade, sabia? Se hoje muitas igrejas pregassem, irmão, você tem que sair da adultério, irmão, você tem que casar, sai da fornicação. Não, não tem igreja, mas não, o pastor está me julgando. Pastor, você sabe julgar. Quem é ele para julgar? Não é, não. É a palavra. Não é o pastor. É a palavra. As pessoas não querem. Só que as mensagens de hoje é: ô irmão, estou vendo a vitória. Você vai ser honrado. Aí Jesus vai falar que ia ser difícil pregar o verdadeiro evangelho por causa do pecado. As pessoas iam ter tanto prazer no pecado que eles iam colocar, ó, como eu não ouvi, eu não ouvi a verdade. Isso que está acontecendo. As igrejas sérias, comprometidas com a palavra, estão sofrendo muito. Mas assim, agora de Satanás está aí, tá, ó. Pode vir, irmão, Deus te ama. Não importa o que você fez, Ele te aceita. Opa! Jesus, Ele aceita você quando você vem. Quando você chega, Deus fala assim, ó, nega esse mesmo, não sabe, não é sempre. Você pode até vir, ó, pode vir com pecado, pode vir até tudo diante de Jesus, ó. Mas quando você chega diante de Jesus, Ele fala, tira a bolsa do pecado. Nega esse mesmo, eu não sei o que quer. Nega esse mesmo, não sabe isso. Você pode vir tudo, mas quando chega nele, fala, agora tem que negar. Tem que largar essas coisas. Aí vamos lá, irmãos. 3. A igreja será arrebatada. A palavra das virgens, a mais especialmente as 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É uma virgem preparada para o mundo. A igreja que subirá na ocasião do arrebatamento, como o apóstolo Pedro, que anelava pela vida do Senhor, de maneira avivada. Estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta depois da ocasião do arrebatamento. Irmãos, isso é sério. Irmão, eu acredito realmente que nós estamos nos últimos momentos da igreja. Por quê? Nós estudamos o esfriamento do amor, do pecado e da fé. Isso está acontecendo nas igrejas. Só que Jesus ele fala assim, que o arrebatamento ele vai vir buscar a sua igreja. Ele fala das 10 virgens. Então sabe o que eu acho interessante? As 10 virgens que subiu. Aquela que estava com azeite e com a lamparina acesa. Sabe o que significa isso? Azeite e lamparina? Azeite é porque você buscou. Lâmpada acesa. A presença do Espírito Santo de Deus. E Paulo vai escrever assim, irmãos, não apagueis o Espírito Santo que há em vós. Então, meu irmão, se nesse tempo que se a gente não buscar, irmão, que vai ter de crente ficando, irmão, vai falar que se a gente não orar, se a gente não buscar, irmão do céu, vai acontecer com as 10 virgens loucas, que deixou de buscar, deixou de ligar a Deus.
deixou de congregar e morreu espiritualmente. E não conseguiu ouvir o suar da última trombeta. Mas a Bíblia vai dizer aqueles que estavam buscando. Irmão, presta atenção, tem dia que você vai buscar arrastando, irmão. Tem dia que você vai vir aqui entender, ai pastor, eu estou todo quebrado, pastor. Mas você está aqui buscando. Tem dia que você vai estar deitado aqui, irmão, mas você tem que estar. Tem dia que você não vai ter força para orar, mas você vai orar até assim, ó. E já orou dormindo? Eu, irmão. Esse dia eu estava lá em casa, eu dormi, irmão. Eu dormi assim, ó. Mas buscando. Porque é a mesma coisa, irmão. O celular, tá aqui, ó. O que você faz quando dá 1% do seu celular? O que você faz? Opa, cadê o carregador? Não pode esperar. Cadê o carregador? E ó, coloca na tomada. Porque você sabe que se desligar, não tem como você mexer. Assim é não. Se a gente desligar, acabou. Então, antes de desligar, antes da bateria acabar, ó, carrega espiritualmente. Vai para a oração. Vai para o jejum. Não deixe a sua bateria espiritual descarregar. Mesmo que ela está fraca 5%, mas não deixe um pouquinho de azeite que você tem se acabar. Porque é esse azeite aí que vai nos levar ao encontro de Jesus. Amém? E para concluir, irmão, vai dizer, o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após o revestido do poder de Deus. Antes do Pentecostes, ele não tinha firmeza, era precipitado, foi vitorioso, mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus na unção de sabedoria e do poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida em um ministério avivado, sob o poder do Espírito Santo. Irmãos, para finalizar, Pedro negou Jesus quantas vezes, irmãos? 3 vezes. Mas você sabe como que Pedro morreu? Quem sabe? De cabeça para baixo, sabia? A história diz que um menino chegou perto dele e falou assim: Pedro, foge da cidade, que o imperador vai matar você. Pedro falou assim: olha, eu não vou fugir, ele vai de conta para ele. O imperador falou para ele: se você não negar seu Cristo, eu vou crucificar o seu Cristo. Ele falou assim: ó, pode meter o prego. E faz um favor para mim, não coloca eu como meu mestre, não, como sou digno de meu, mas coloca eu de cabeça para baixo. Olha a diferença que faz o Espírito Santo na vida de pessoa. Quando uma pessoa tem o Espírito Santo é uma coisa. Quando a pessoa tem. Mas não, presta atenção uma coisa. Vê um crente que não tem o Espírito Santo e conversa com um crente que tem o Espírito Santo. Seu modo de vida é diferente. Seu modo de falar é diferente. Seu modo de brincar é diferente. Seu modo de agir é diferente. Isso aí, tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não tem o Espírito Santo. Tem uma vida desbocada, uma vida. Mas pensa uma coisa, quando tem o Espírito Santo, grita, até ela não falar. Isso é diferente. Quando um crente tem o Espírito Santo, você pode ver que ele é diferente em tudo. Ele é perfeito? Não. Mas ele é diferente. Amém? Irmão, vamos fazer as perguntas aqui, que já deu horário. Vamos lá. Diante de quem? Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro negou quantas vezes? 3. Diante de quem? Diante de 2 servas e diante da multidão. Mas depois Pedro também reconheceu Jesus como Senhor na multidão. Qual foi o impacto dos ouvintes da pregação de Pedro? Quando Pedro estava pregando a unção do Espírito Santo, cheio de autoridade, que impacto que aconteceu? Quantas pessoas se converteram? 3.000 almas se converteu na mensagem de Pedro. Qual foi o tema da pregação de Pedro após o milagre do coxo? Quando Pedro levanta aquele, qual foi a mensagem de Pedro? Que Jesus era o quê? Ressuscitou e ele era o quê? Salvador. Essa é a mensagem de hoje. Só que as pessoas hoje mudaram as mensagens, né? Hoje 90% das mensagens hoje é coach. É coach. Não tem, é muito difícil de alguém pegar a mensagem da cruz. Como pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes? Como que a gente vai buscar um avivamento nesses dias, irmãos? Através da oração. Irmãos, então ora. Faz da sua casa ali, irmão, do seu quarto,
Busca um avivamento ali no seu quarto, onde você estiver. Busca o seu avivamento. Seja primeiro você ser o avivamento da sua vida. O que o Senhor previu que aconteceria antes da sua volta? O que Jesus falou que ia acontecer com a igreja? Com a igreja o quê? Ia perder a fé, o amor e o pecado ia se tornar normal. E isso está acontecendo. Normal. Amor, mulher. A bagunça está normal. E sabe qual que é a desculpa dele? Deus é amor. Deus é amor. Você sabe falar isso. Então esse é um grande sinal da vida de Jesus. Amém? Irmãos, agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.